Olá, bom dia. Estamos aqui em mais uma aula da Escola Dominical, que eu considero como sendo a Universidade de Deus. Por que a Universidade de Deus? Porque aqui a gente faz graduação, faz pós-graduação, faz mestrado, faz doutorado, pode se tornar PhD, e é uma característica nessa Universidade de Deus, que é uma universidade, obviamente, cristã. Aqui ninguém se gradua. O nosso pensamento aqui é um pouco socrático, ou seja, do Sócrates, o grande filósofo grego. Só sei que nada sei, dizia ele. Então nós, por meio do conhecimento, nós vamos adquirindo o saber cada vez mais, ampliando esse conhecimento, portanto, em consequência, fazendo questão de avançar. Ou seja, eu conheço, mas quero conhecer mais. Eu conheço, mas quero conhecer melhor. Então, essa é a essência. E a nossa base fundamental de raciocínio na Universidade de Deus é esse livro aqui. Ou seja, a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. Que livro é esse? Esse livro é composto de vários livros. A origem dessa palavra é biblos, em grego, que quer dizer coleção de livros. Então, temos aqui essa coleção de livros. São 66 ao todo. 39 aqui no Antigo Testamento e mais 27 no Novo Testamento. Ou seja, é desse livro sagrado que nós extraímos as nossas fundamentações para fazer as reflexões, para fazer as abordagens de aprendizado cada vez mais aprofundadas. Então, ele é a nossa referência de fé. Se, por um lado, Martinho Lutero, que é o pai da Reforma Protestante, e nós somos cristãos reformados, quer dizer, fundamentalmente definia Lutero, só lhe deu glória, ou seja, a glória somente a Deus. E, por outro lado, só a Escritura, somente a Escritura para fundamentar o nosso raciocínio. Então, nesse livro nós temos vários detalhes muito interessantes voltados para o nosso tema, que vai abordar a violência na realidade brasileira atual e, ao mesmo tempo, nessa fundamentação, a gente descobrir coisas interessantes. Por exemplo, o primeiro dos livros, o Gênesis, ele começa com um relato informando que no princípio era o caos. A terra era sem forma e vazia. O livro começa assim. E, por outro lado, esse mesmo livro do Gênesis termina no capítulo 50, informando ao seu final que José foi embalsamado e enterrado num caixão no Egito. O que quer dizer isso aqui? Nós temos esse princípio relatado que contém, ao longo das narrativas, preciosas revelações históricas, espirituais, que nos alimentam e nos fortificam e permitem, além do que nós estamos citando aqui ao José, até o final dele, que também é interessante, o final do último deles, ou seja, o Apocalipse, onde está escrito: e a graça do Senhor Jesus seja sobre todos. Interessante.
espero ter despertado a sua curiosidade para perceber que as narrativas bíblicas possuem personagens incríveis. Nós estamos diante das Escrituras, que são o livro mais lido e mais vendido em todo o mundo, em toda a terra. Esse é o livro mais lido. É considerado uma das obras-primas da literatura. Não só é considerado, como é mesmo. E, em segundo lugar, nessa leitura toda, nos clássicos da literatura universal, nós temos, em segundo lugar, bem longe das Sagradas Escrituras, o livro do Miguel Cervantes, Dom Quixote de La Mancha. Aqui, curiosidades. Nós recentemente descobrimos, por um cientista que é físico, que ganhou um Nobel de Física, que é a mais alta honraria acadêmica para quem tenha feito uma contribuição fundamental para a história. Esse físico, o Higgs, descobriu o que foi batizado com o nome dele em sua homenagem, o Higgs. E essa descoberta se relaciona com a expansão da matéria. Fica conhecida como o bóson de Higgs. E o bóson de Higgs, popularmente, para fugir do cientifiquez, tornou-se muito conhecida como a partícula de Deus. Partícula de Deus. Aí veja só, as narrativas bíblicas possuem verdadeiros segredos na arte de contar as histórias que precisam, por parte de nós, cristãos, aguça a vontade, determinação, curiosidade, para garimpar os seus conteúdos, extrair verdadeiras pepitas de ouro que estão aqui dentro e usar essas pepitas preciosíssimas para as nossas reflexões. Acabei de citar o bóson de Higgs. Aí você veja bem, eu citei aqui, Jesus começa dizendo, a Terra era sem forma e vazia. Podemos deduzir que se a Terra era sem forma e absolutamente vazia, havia então uma matéria, existia matéria. O Higgs, em sua partícula de Deus, ele desenvolve exatamente isso, a expansão da matéria. Ou seja, há uma palavra no original do livro primeiro, o livro das origens, que descreve que a Terra, sendo forma e vazia, ela foi feita a partir do nada. A palavra é bara, quer dizer, Deus foi utilitário da palavra bara para nos informar, através dos autores bíblicos inspirados, que nada havia, absolutamente nada, antes da criação. Ou seja, a criação, a vida humana, começa exatamente a partir dessa narrativa. E é assim que nós chegamos ao nosso tema central de hoje. Eu queria dizer logo de início que seria uma dificuldade escolher entre esses 66 livros um pedaço, um fragmento, uma partícula de Deus para desenvolver o nosso raciocínio. Espero ter conseguido encontrar uma delas, que se encontra no Salmo de número 85. Salmo 85. Lá no versículo 10 desse Salmo 85, nós encontramos, eu vou ler rapidamente aqui para vocês. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Olha que interessante. A justiça e a paz se beijaram porque a graça e a verdade se encontraram. Ou seja, no linguajar de hoje,
poderíamos considerar essa afirmativa uma utopia. Claro que todos nós desejamos o encontro da paz com a justiça, mas é meio utópico considerando-se o mundo em que nós vivemos. E rapidamente definindo, que mundo é esse que nós vivemos? É um mundo bastante selvagem. Quer dizer, quando nós nos propomos aqui na Escola Dominical abordar essa temática da violência, é oportuno observar que a violência tem várias expressões. Existe a violência física, existe a violência psicológica, existe a violência que persegue as pessoas, existe a violência que fere as pessoas, existe a violência que maltrata as pessoas, existe a violência que vitimiza as mulheres, enfim, há uma série de violências que, infelizmente, essa série de violência faz parte do nosso cotidiano. Mas qual é a maior das violências? A maior delas, a expressão maior da violência é o assassinato, tirar a vida de alguém. Então, isso é previsto e é anotado como algo que contraria profundamente a vontade de Deus, tanto que não matarás é um dos mandamentos. O não matarás faz parte do decálogo mosaico, ou seja, Moisés desce do Sinai com as tábuas da lei, começa a ler o seu conteúdo para o povo, como está detalhado no livro do Êxodo, e lá, entre as coisas proibidas, está exatamente tirar a vida do semelhante. Aqui, quero observar que a Bíblia, ao longo desses 66 livros, não oculta absolutamente nada do nosso conhecimento, mesmo que esse conhecimento signifique uma certa decepção de nossa parte ao constatar, pelo registro das Sagradas Escrituras, que várias práticas da violência foram cometidas ao longo da história. E a primeira delas, a primeira maior, está justamente aqui. Ou seja, nós vemos aqui no Gênesis, no relato sobre o primeiro homicídio, é que um irmão tira a vida do próprio irmão. Ou seja, é Caim, está relatado no Gênesis, ceifando a vida do irmão Abel. Por quê? Inveja, ciúme. E quando ele termina de perpetrar o homicídio, o assassinato, ele fica abatido. Lembremos que os irmãos Caim e Abel estão no Éden, estão no paraíso original. Eles estão ali. E ele, após o assassínio, ele faz uma cara de transtornado, ele é alterado. Vocês podem ver esse detalhamento na narrativa bíblica lá em Gênesis. Ou seja, e o rosto dele, a face dele, está tão notoriamente transtornada que o Senhor, nosso Deus, o Criador do universo, percebe e pergunta para ele: o que é com você? Por que você está com essa cara aí? Mas aí o Senhor, evidentemente, já sabe o que aconteceu. E Caim, então, é expulso do paraíso. Narra o livro de Gênesis que ele sai de lá, expulso, em direção, o que relata o livro de Gênesis, ao noroeste do Éden. Ele se retira para lá. E aí nós percebemos que
é outro detalhe interessante, que o não matarás, ele implica em dividir responsabilidades entre autor e vítima, e entre quem pratica e que pode ser punido pelo que praticou. Nesse sentido, é interessante que o Senhor, nosso Deus, ele coloca um sinal, um Caim, um sinal que permitia identificá-lo nas suas andanças, identificá-lo muito claramente. Aquele sinal queria dizer que toda pessoa, todo homem, todo ser humano que encontrasse a Caim não poderia tirar-lhe a vida. Quer dizer, apesar de assassino, ele estava protegido. Então, isso tem um significado muito profundo, que ao longo da história do ser humano seria absorvido. Por exemplo, para garantir a eficácia, para garantir o sentido moral, para garantir o sentido ético dessa narrativa do Gênesis, o poeta brasileiro, o Guerra Junqueiro, se manifestando contra a pena capital, ele diz em versos o seguinte: e vós dizeis, salvemos a moral do templo, para cada crime um grande exemplo. Mas se o vosso exemplo é matar, o assassino deu o exemplo primeiro. Profundo isso. Profundo, despertando a nossa curiosidade moral, filosófica sobre a existência da vida humana, os castigos devidos e aquilo que nos pode ser imposto em função do que cometemos. Também fica implícita na narrativa do livro das Origens a origem da violência em geral. Quer dizer, nós, protestantes, costumamos dizer que ao praticar atos contrários à vontade de Deus, ou seja, atos que não contam com a aprovação do nosso Senhor, atos que provocam a indignação do nosso Deus, algo que pode deixar a Deus irado. No geral, nós podemos ou costumamos simplificar isso como sendo a prática do pecado. Ou seja, o mal, o péssimo relacionamento de qualquer forma com Deus. E aí, a gente vê de novo aqui. Quando Caim é visto pelo Senhor transtornado, e antes de haver um diálogo direto sobre o que havia acontecido, está aqui no Gênesis, o Senhor diz ao assassino: o pecado está na sua porta, cabe a você dominá-lo. Olhem só que coisa incrível essa aí. Ou seja, o pecado está batendo na nossa porta. O pecado tenta nos atrair, o pecado tenta nos seduzir, o pecado tenta nos cooptar, o pecado procura fazer com que sejamos adeptos dele, o pecado. Mas ressalva o Senhor que cabe a nós afastá-lo, cabe a nós removê-lo. Aí, então, entram as das características do ser humano, ou seja, entre bem e o mal, entre o que é bom e o que é ruim, entre a escolha benéfica e a escolha maléfica, cabe a você decidir, cabe a você fazer a escolha, cabe a você fazer a sua opção. E aí chegamos a um ponto crucial da nossa exposição.
A motivação da violência. A primeira constatação que nós fazemos, e eu estudo isso há meio século, ou seja, estudei criminologia, que é exatamente a relação entre crime e criminoso, como foram confeccionados os códigos criminais, as formas de punição adotadas pela sociedade através dos tempos, e nós chegamos juntando tudo isso, como se batêssemos esses ingredientes num grande liquidificador, a uma coisa interessantíssima para a nossa reflexão. A origem de tudo, quer dizer, a gênese de tudo está aqui. Está no nosso coração. Quer dizer, por que alguém tira a vida de alguém? Por ódio, por inveja, por ambição e outros fatores e circunstâncias que combinam com estes. Ou seja, se alguém rouba, se alguém furta, e está lá entre os mandamentos, não furtarás, é porque esse alguém ambiciona conquistar exatamente aquilo que não conseguiu como consequência do seu trabalho, do seu esforço. Quer dizer, ele quer se apoderar do bem que pertence a outra pessoa. Então ele tem a vontade de possuir um bem, e quer se apoderar disso a qualquer jeito. Podemos perceber hoje isso nos grandes centros urbanos. São Paulo, por exemplo, onde está a sede da nossa primeira igreja presbiteriana, nossa catedral evangélica, é muito comum, infelizmente, o roubo e o furto também, distinguindo o roubo é praticado mediante violência, geralmente a mão armada. E o furto é quando se apodera desse bem com destreza, com habilidade, sem que a vítima perceba. E uma das coisas que acontece muito aqui é exatamente o roubo e o furto de celulares. Só que em dimensões muitas vezes trágicas. Quer dizer, a pessoa está andando na rua com o celular, distraída, passa um assaltante pilotando uma moto, geralmente com garupa, passa ao lado, passa ao frente, aborda e, sem que se pronuncie uma palavra, o garupo dessa moto faz um disparo de arma de fogo e, por causa de um telefone celular, a vítima, a dona do celular, perde a vida. Nessa circunstância estúpida, banal, intolerável, inacreditável. Existem outras formas também de se apoderar do bem alheio, prevista exatamente na nossa legislação, o Código Penal, que é o latrocínio. O que é o latrocínio? Alguém mata para, a partir da morte, roubar. Ou seja, é o roubo seguido de morte. Então, as pessoas, nas suas ambições múltiplas, elas não têm limites. E não é o celular, não. É a invasão de uma casa, roubar utensílios, atacar fisicamente muitas vezes uma família. E nós podemos nos perguntar, como eu já disse, os males têm toda origem aqui no coração. Agora, as coisas acontecem por causa de dois elementos significativos: a causa e os fatores. Quando nós dizemos genericamente que a causa de um determinado acontecimento é essa, nós estamos limitando. Ou seja, definamos. Causa quer dizer, alguma coisa existe por causa desta causa. E fator é tudo aquilo que contribui de alguma forma para que algo exista. Então são coisas diferentes. Causa e fatores. Causa, fatores endógenos. Fatores, elementos endógenos, ou seja, fora de nós,
fazendo parte do ambiente em que nós vivemos, do ambiente em que nós transitamos. Com esse raciocínio, a gente procura entender também as violências praticadas nos dias de hoje. Quer dizer, ou seja, nós temos guerras em toda parte do mundo, atualmente no Oriente Médio, atualmente Rússia e Ucrânia, e isso me faz lembrar um princípio romano, das tropas romanas, do exército romano, um princípio muito perturbador, que dizia: se vissem, passem para bellum, dissipassem para bellum, ou seja, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Olha só que coisa preocupante. E lá, no Oriente Médio, que eu percorri tentando, ao conhecer geograficamente todas as regiões, o que eu fiz, entender as razões daquele conflito sem fim. Não consegui entender. Aí fui aqui nas Escrituras. Aí eu vejo que quando nasce Ismael, fruto de uma ligação do pai biológico com uma escrava, a Agar, o Ismael acaba sendo expulso daquele lugar. Ele é expulso. E lá no Oriente Médio é justamente esse Ismael que é considerado o pai de toda a nação árabe. Veja só. Eu vendo isso, foi a única explicação que eu consegui obter. Porque aquilo lá politicamente é impossível, creio eu, de entender. Mas a história de Ismael me é significativa e espero que seja significativa para você. Encerrando, os males estão todos aqui. Então, é o nosso comportamento individual, coletivo, social, que vai permitir que haja algum tipo, que haja paz. Por isso, no Sermão da Montanha, uma obra de arte, uma obra magnífica, uma obra sublime, uma obra linda, uma obra bela, está escrito lá no livro de Mateus 5. Bem-aventurados, felizes, ou seja, felizes aqueles, bem-aventurados os pacificadores. E essa afirmativa, feita pelo próprio Jesus no famoso Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, é acompanhada de uma garantia. Bem-aventurados os pacificadores, felizes os pacificadores, porque verão a Deus. Que maravilha isso, né? O que é corroborado também por apóstolo Paulo, o discípulo de Gamaliel, o Paulo que estudou com Gamaliel, o Paulo que foi fabricante de tendas, que eram uma espécie de moradias portáteis. Ele também diz que na dimensão eterna, quando estaremos nas alturas celestes, nós teremos o privilégio, diz o Paulo, de contemplar o nosso Senhor face a face. Então, esse é o meu desejo, essa é a minha vontade, que nós tragamos dentro de nós a paz com sentimentos, com comportamento, que as nossas comunidades de fé sejam união de virtuosos e possamos desfrutar no futuro o privilégio de vermos presencialmente, face a face, cara a cara, o nosso Senhor. Já imaginaram que maravilha? Eu imagino. Eu anseio por esse dia. Não tenho medo, também não tenho pressa, mas quero chegar lá. Bom domingo a todos.